Pessoal, saiu o plano de recuperação judicial da Light. O que é o plano de recuperação judicial? É como a empresa pretende lidar com os problemas que ela tem, com as dívidas que ela tem. E eu tenho abordado esse tema aqui porque eu acho importante usar este caso da Light, que é um caso real que está acontecendo agora. A 8ª maior recuperação judicial da história do Brasil, porque quando você tem uma empresa que tem capital aberto, que emite dívida, muitas vezes, pessoas como você compram essas dívidas acreditando em histórias que estão ouvindo de alguém que muitas vezes vocês nem conhecem, pessoas que chegam ali muito bem arrumadas, muito bem apresentadas, dizendo que sabem tudo de mercado financeiro e às vezes elas te colocam numa furada. Ou às vezes você faz o investimento, mas tomando uma decisão consciente, sabendo de todos os elementos de risco, sabendo exatamente aonde você está colocando o seu dinheiro e fazendo uma avaliação se aquele investimento, mediante o retorno que ele promete te trazer, se ele vale ou não vale a pena. Bom, mas vamos lá falar desse caso da Light, então, do plano de recuperação judicial. Talvez o maior problema da Light hoje sejam os mais de 40 mil debenturistas, pessoas físicas que compraram dívida da empresa em forma de debêntures. Além dessas 40 mil pessoas físicas, tem também 250 fundos de investimento que, teoricamente, avaliaram os números da empresa, olharam os balanços e entenderam que valia a pena correr o risco light, ou seja, correr o risco que a empresa colocava para o mercado para obter um determinado retorno. Em relação às pessoas físicas, a Light vai pagar à vista todas as debêntures até 10 mil reais. Então, se você tem uma dívida da Light, essa dívida vai até 10 mil reais, você está recebendo essa dívida à vista, problema resolvido, parte para outra. Isso resolve o problema de 25 mil dessas 40 mil pessoas físicas, dessas 40 mil pessoas que investiram em debêntures da Light. E, obviamente, não cobre o problema dos fundos de investimento, que têm posições muito maiores do que essa. Para esses casos, a empresa se compromete a pagar isso ou com desconto para pagar à vista, ou então diluído ao longo do tempo. Em algumas situações, os investidores podem, inclusive, transformar esta dívida em ações. Enfim, tem uma série de possibilidades dependendo do tamanho e do perfil da dívida que cada investidor detém da Light. Obviamente, a gente tem, eu já tratei disso aqui, aquele grupo de fundos que conseguiram fazer assembleias para obter ali decisões, muitas vezes de investidores, pessoas físicas que não sabem exatamente o que estavam decidindo, não leram com atenção todos aqueles documentos, todas aquelas regras, as condições, etc. Acabaram aprovando uma assessoria não só jurídica, que é previsto em lei, mas também uma assessoria financeira, uma assessoria de imprensa. E esse grupo que contratou esta empresa que não tem nenhuma experiência com recuperação judicial, chamada BCAP. Essa empresa vem dando, os seus representantes vem dando entrevistas, tentando melar essa recuperação judicial, porque eles têm 35 milhões de reais a receber da Light, caso não haja um acordo, porque o acordo diminui o que eles têm a receber. E aí, com isso, eles vêm dando entrevistas, vêm tumultuando toda a negociação com os debenturistas. Esse grupo reúne em torno de R$1 bilhão de dívida de debêntures da Light, sendo que o universo total chega a quase 5 bi. O outro pedaço é representado por escritórios de advocacia dos maiores do Brasil e empresas que têm muita experiência com recuperação judicial, estão ali silenciosamente negociando aquilo que é melhor para os investidores, porque nesse momento a experiência mostra não adianta fazer barulho. Sobretudo porque o argumento que está sendo usado por essa BCAP e pelos fundos que estão ali tumultuando, liderados pelo JGP. JGP é um fundo de investimento. Quem foi sócio dele foi o Paulo Guedes. Ele se desentendeu com os sócios atuais. Há ali uma especulação de que os sócios atuais têm ligações muito próximas ao PT, ajudaram a campanha do Haddad, enfim, mantém ali laços próximos
com o pessoal do PT e esse pessoal da JGP está encabeçando esse motim ali para melar a recuperação judicial. Obviamente, o interesse desses grandes fundos vai muito além do interesse daquele pequeno investidor que tem uma posição ali de dívida que é pequena do ponto de vista numérico ou do todo da dívida da empresa, mas é muitas vezes tudo que aquela pessoa tem na vida dela, ela colocou ali naquela dívida e ela está desesperada. E aí qualquer pessoa que chega ali e conta uma história, olha, vamos brigar, vamos fazer, vamos... Aí a pessoa acaba embarcando sem entender com profundidade todas as implicações, todas as questões legais, todas as regras da CVM que precisam ser atendidas. Mas aí eu vou contar só uma breve história para vocês entenderem como é que essa desculpa que está sendo usada agora por esses fundos e pela essa própria BICAP não para de pé. Eles estão dizendo que a dívida é uma dívida segura porque uma fornecedora de energia, como a Light, ela não pode quebrar. Então ela tem que honrar os seus compromissos e que não cabe recuperação judicial e blá, 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 blá. Como se fosse uma grande novidade empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica em dificuldade no Brasil. O pessoal não é. E aí eu vou trazer para vocês o caso da CELPA. A CELPA era a Companhia de Eletricidade do Pará, a maior empresa de energia da região norte do Brasil. Ela emitiu dívidas em dólar, centenas de milhões de dólares em dívidas que foram compradas por investidores. E esses investidores também acreditavam, lá em 2012, há mais de 10 anos, que a CELPA não quebraria, porque afinal de contas a população do Pará não poderia ficar no escuro. Então a empresa, o governo, teria que socorrer a empresa, o governo teria que ajudar a encaminhar uma solução. Pois bem, o que aconteceu em 2012? A CELPA não conseguiu pagar as suas dívidas, porque havia um congelamento de tarifas. As dívidas cresciam, ela não tinha receita extra, não conseguia honrar suas obrigações. E aí o governo não ajudou a pagar essa dívida. O governo simplesmente transferiu a concessão para uma outra empresa e a CELPA, a controladora da CELPA, quebrou. E esses credores simplesmente perderam o seu investimento. Então o caso Light não é uma novidade no mercado brasileiro e fundos de investimento que vendem seus serviços como serviços profissionais de pessoas que conhecem, têm anos de experiência e sabem o que é melhor para os seus clientes, para os seus investidores, não podem usar este tipo de justificativa que estão usando no caso Light. Do que serve isso para você, mesmo que você não tenha nem nunca tenha tido nenhuma dívida da Light, nenhuma ação da Light, enfim, não tem nada a ver com a Light. Isto serve de exemplo para você entender que muitos fundos, por maior que sejam, não estão fazendo o trabalho que eles deveriam fazer, que é proteger o seu investimento com diligência, responsabilidade, aprendendo com erros do passado. É impressionante a capacidade desses fundos geridos por pessoas muito bem arrumadas, de fala bonita, dirigindo seus carrões, frequentando escritórios nos endereços mais maravilhosos do Brasil. É impressionante como essas pessoas simplesmente falham miseravelmente naquele mínimo que deveriam entregar aos seus investidores. Por isso, meus amigos, eu tenho insistido tanto neste caso da Light, porque é um exemplo que quem cuida bem do seu dinheiro é você. Então, todo investimento que você fizer, todo fundo que você colocar o seu dinheiro, toda ação que você comprar, toda dívida corporativa que você investir, você precisa conhecer aonde você está colocando o seu dinheiro. Você precisa separar um tempo da sua vida para estudar sobre aquele setor, sobre aquela empresa, aprender a ler balanço. Muitas coisas estão ali na nossa cara e as pessoas simplesmente não tomam o tempo necessário para ler e entender. Então, reforço aqui, zelem, cuidem do seu dinheiro com muita cautela, se informem, leiam aqueles documentos chatos para que vocês façam sempre uma decisão consciente de investimento.
vai sempre dar certo? Não. Muitas vezes o investimento que você vai, a aposta, o seu feeling, aquilo que você acha que vai acontecer, não acontece e você ou não ganha tanto dinheiro ou perde seu dinheiro. Mas desde que você tome essa decisão com base no seu bom senso e no seu discernimento, tudo certo. O que não dá é você simplesmente deixar que outros percam o seu dinheiro por você.